É muito comum achar muitos filmes de lobisomem, eu mesmo já assisti vários, mas acabei encontrando um que eu vou fazer uma análise dele, que é baseado em um jogo da Ubisoft, que o nome é Um Lobo Entre Nós. O filme já começa com o protagonista, que é um guarda florestal, que está em uma pequena cidade, numa floresta. E o Finn, que é o nome desse guarda, acaba chegando no local, que é um hotel, e acaba se apresentando por duas pessoas. E esse velho, ele que construiu um negócio de petróleo, acredito eu, que um local que não pode ser construído as coisas, porque mataria a floresta e tudo mais. Depois disso, ele vai para o quarto dele, e o mais engraçado é a mulher que leva as coisas dele, e ele acaba conhecendo a carteira, a Cecília, como se chama, mas vou dar um apelido bem carinhoso para ela, vou chamar ela de Cici. E a Cici acaba dando uma carta para ele, e ele acaba lendo e tendo que resolver um problema na casa de um cara. Só que ele não sabe onde fica o local, mas a Cici, ela fala que vai levar uma carta para esse cara que ele vai investigar. Então ele aproveita para ir com ela. E ele e ela começam a andar pela cidade e conhecendo os personagens que vai ser importante para a história. Como esse casal gay, essa mulher aí mesmo. Aí aparece o marido dessa mulher, ainda por cima ela vai falar com outra maluca, que não parece que bate bem nas cabeças. E depois de apresentar alguns personagens, eles vão diretamente para a casa do cara que eles estão indo. Só que ela fala uma coisa que eu achei bastante interessante. A Cici é a sétima irmã e ainda por cima é a caçula. Se você for imaginar nas historinhas de lobisomem, você vai saber uma historinha bem interessante sobre o sétimo irmão. Mas enfim, vamos continuar vendo. E quando ele vai levar a encomenda da menina e também para falar sobre a queixa, o cara é um puta de um caçador, e além de um caçador é um cara arrogante, um cara brabo, e ainda por cima ele ameaça atirar nele, e ele acaba entregando a encomenda e saindo correndo dali, porque senão ele ia levar um chumbo na cara. E o Finn e a Cici vai diretamente para um local, que é o lazer dela, onde eles começam a beber, e ele começa a falar de uma namorada que na verdade tinha terminado com ele, só que ele não sabia, ele achava que ia estar namorando com a menina. Porém, eu acho que tá rolando um crime entre esses dois, Só não se beijaram porque teve uma cena de anime, na onde acontece alguma coisa para interromper o romance deles dois, que foi uma ligação de uma mulher chata. Mas assim você fica puta com isso, e vai embora puta. E finalmente, depois que eu comecei a ver esse filme, vai rolar a primeira morte, que aliás foi do cachorro, e eu literalmente fiquei com pena, porque animais eu sinto mais que um humano morrendo. Mas ela bota a lanterna pra fora e ela meio que viu alguma coisa e passa pra próxima cena do outro dia, que ela começa a gritar dentro do hotel, na onde todo mundo vê ela em pânico. E o hotel começa a encher de pessoas, na onde eles começam a perceber que o local tá sem energia e sem internet também. Meio que é aquela cena tipo, mano, não tem internet, não tem energia, como vou me comunicar com o mundo do exterior? Em resumo, já tá perto de começar o massacre. E acaba chegando aqueles casais malucos, estranhos, que depois eles falam que a rua toda foi detonada, na onde eles não tem como sair do local, eles não podem viajar até acabar a nevasca. E o guarda florestal Finn vai investigar sobre esse assunto, onde ele vê que o local foi bloqueado mesmo com a nevasca, e acabou que eles têm que esperar passar a nevasca. E não é só isso que ele foi investigar, ele também foi olhar o motivo da internet ter caído e a energia. Só que ele foi perceber que o gerador da cidade foi destruído com uma unha gigante, então foi alguma coisa que destruiu. E para piorar a situação, ele acaba encontrando o corpo de uma pessoa também. Mas o engraçado é que o Finn vai lá avisar os caras que a energia foi cortada e a cidade tá bloqueada. Só que ele acaba esquecendo de falar do corpo, ele só fala depois que todo mundo tá discutindo lá. Aí meio que a menina, a dona do hotel, acaba vendo o corpo e é do marido dela, que foi estraçalhado. E deu pra ver que ele foi comido também. Então meio que foi uma criatura. E uma mulher que estuda animais, ela acaba vendo o corpo e ela vê que foi algum tipo de canino, um animal cachorro ou lobo. E ela pega algumas mostras e além do pelo do corpo que tava lá. E o guarda florestal Finn, ele resolve que ele chamar aquele caçador, só que todo mundo discorda porque tem medo dele. Mas o Finn falou, é melhor aquele cara que o bicho perigoso, que tá comendo as pessoas. Em resumo, ele vai até lá mesmo assim, com a garota cateira, a Cici. Mas a Cici tá com raiva do Finn porque não pegou ela, porque ele queria ser pega, ela queria ser pega, só que ele não pegou, mas ele pede desculpa pra Cici. E chegando na casa do caçador, eles começam a conversar meio que não querendo entrar porque tá com medo. E ele pergunta, você está com medo? E ela fala, não, eu sou punk. Aí ele fica, oxe, você é cantora? De banda de rock? Depois começa a conversar sobre o ensino médio, e aí o cara abre a porta e pergunta pelo gerador. Mas meio que eles começam a conversar, dizendo que tem uma criatura matando o povo, que destruiu o gerador, e provavelmente também pode ter fechado a estrada. E tá pedindo pra ele caçar e matar a criatura, só que ele acaba negando porque ele não deve nada a ninguém. Enquanto isso, o povo no hotel, tudo junto, começa a raciocinar, onde fala que
monstros ou criaturas ou até mesmo animais não sabota geradores. Então eles começam a desconfiar do caçador. E o guarda-fim e a Cici ainda tá continuando conversando com eles. Só que eles começam a perceber que tem a coleira da cachorra que morreu lá. E meio que eles ficam com medo de querendo ir embora o mais rápido possível. Só que eles não sabem nem abrir uma porta. Tanto que ele abre a porta para eles ir embora. E eles meio que vão embora com medo, dizendo que ele é o assassino. E chegando na casa, eles vão avisar que foi o caçador que matou o cachorro. E a mãe entra de desespero. E todo mundo desconfia que foi ele mesmo que foi o assassino. Mas lembra daquela investigadora de animais? Sim, ela meio que ninguém tá investigando sobre esse assunto e acaba que ela eximindo o DNA do pelo da criatura que matou o cara. E meio que ela viu que o bicho se alimenta igual cachorro e tal. E quando ela vai estudando, pesquisando, vendo livros, ela desconfia de um lobisomem. Mas o mais engraçado de tudo isso aí é que todo mundo aí anda amado. E ia falar, aqui é a América, é normal todo mundo andar amado. Eu fiquei, puta que me pariu. Do nada todo mundo começa a puxar a pistola, começa a se mostrar com a pistola. E todos eles começam a resolver dormir tudo junto para poder conseguir se defender do caçador, pensando que eles vão atrás dele para matar e comer eles. Ele ainda tá chamando a doutora, mas a doutora não quis não ir. E depois de trancar toda a porta, eles vão dormir, na onde o Finn é meio retardado, porque ele dorme com uma pistola com o dedo no gatilho. E isso é errado, para quem estudou para ser policial, já na vida igual eu, o dedo não deve ficar no gatilho. Ele tem que ficar reto, e não esse jeito, senão a chance de você atirar em um inocente, ou até em você mesmo, é grande. E durante a noite, uma pessoa já é atacada, que é o marido daquela mulher doida, que literalmente dá em cima de todo mundo na cara dela e ela não faz nada. Só que ele é arrastado e alguém chega atirando adoidadamente, que acaba atirando no ombro dele, e a criatura acaba fugindo e correndo. E o braço dele é estraçaiado e devorado vivo. Então eles começam a perceber que não é um humano que atacou eles, já que isso é coisa de alguma coisa. Não tem como alguém arrancar um braço de uma pessoa daquele jeito, esbagaçar. E a pesquisadora de animais faz a mesma coisa que de sempre, tirar uma foto, pegar o pelo e entrar no quarto dela. E a pesquisadora de animais acaba percebendo que a mãe é um lobisomem e meio que ela atira em todo mundo, pensando que todo mundo ali pode ser o lobisomem. Só que ela não tem escolha e acaba se matando porque ela prefere morrer que enfrentar o lobisomem. Depois do suicídio da pesquisadora de animais, todo mundo começa a discutir e desconfiar que realmente existe algum lobisomem ali. Então todo mundo desconfia um do outro. A discussão vai até além, onde todo mundo aponta a arma um para o outro. E meio que o Finn, querendo resolver os problemas, acaba desarmando todo mundo e jogando as armas em um quarto de tranca lá e joga a chave no meio de fora. E isso seria muito pior, porque se eles forem atacados, não tem como se defender mais. Mas para piorar a situação, além da discussão de todo mundo, eles resolvem todo mundo ir para casa e ficar sozinho em casa, nas suas casas. Seria uma vítima muito fácil de ser pego e além desarmado. E o Finn e a Cici e até mesmo a dona do hotel acaba fechando a janela, botando madeiras e tudo mais e pregando, como se fosse uma época de zumbi. Enquanto os outros acabam se armando, eles tinham armas fora daquele local. Então eles meio que se armam contra um ao outro. E durante a noite o Finn acaba escutando uma zoada, onde ele vai diretamente para essa zoada. E acaba encontrando a Cici. Não, dos dois fala, não devia ser zoada. E eles vão parar diretamente no quarto do inquilino, na onde acaba encontrando uma faca e sente o cheiro de um negócio que tem geradores, que eu esqueci o nome, mas assim, eles acabam desconfiando que ele sabotou a energia. Enquanto isso, os gays lá estão sendo caçados por alguma coisa, mas porém descobrimos que quem tava caçando ele é aquela mulher maluca, na onde acaba matando um dos gays. E o velho que pegou aquelas armas acaba invadindo o hotel, dizendo que vai caçá-los, porque ele acha que tá caçando um lobisomem, tanto que ele tá com uma besta na mão. E o Finn e a Cici acaba fugindo dali no local e se escondendo, e acabando encontrando aquele gay gordinho. E esses três acabam entrando dentro de uma casa, na onde acaba encontrando aquele maluco lá, o mecânico, na onde ele tá usando uma luva parecendo mais o Freddy Krueger com essa luva aí. E ele fala que vai matar todo mundo e depois roubar, dizendo que a culpa foi do lobisomem. Esse cara parece meio mogol, porém ele acaba sendo atropelado. E quem atropelou ele foi a mulher dele. E além disso ela morre também, levando um tiro na cabeça daquela maluca. Sério, isso foi bem aleatório que eu achei. E meio que eles acabam entrando dentro da casa dela e trancando ela lá de fora. Só que ela meio que rodeia e acaba entrando na casa mesmo assim. Ainda por cima fala que matou aquele gay lá atrás, que é o marido desse carinha gordinho. E ele fica revoltado e acaba matando ela. E ela cai dentro da chaminé e pega fogo. E eles acabam correndo dali. Mas o Finn acaba fazendo uma burrice. Ele acaba falando que a Cici é filha de Seth e o cara é italiano. E lembre que eu falei que é importante saber
que isso seria importante. Para quem tem 7 irmãos e você é o caçula, você meio que é o lobisomem. E aquele gay acaba pegando uma pistola e apontando diretamente na cabeça dela para atirar e matar ela. Só que o cara lá que tá caçando eles acaba atirando no gordinho e matando ele. E esse velho acaba pegando a Cici, onde ela faz ela de refém. E ele quer matar o Finn, pensando que ele é um lobisomem, já que todo canto que ele ia, alguém morria. Mais ou menos isso que deu para entender. Porém, o Finn acaba brigando com ele, rolando nos tapas por causa dessa teoria, tenta matar ele com prata. Mas o Finn acaba esfregando o spray de pimenta na cara dele e ele meio que sai recuando e depois aponta uma arma. Só que ele tava bem perto do gás que ele criou. E aquele gay que ainda tava meio vivo acaba tirando esse gás e matando ele e depois se matando com o fogo também. Eu acho que ele morreu junto. Depois disso tudo, eles ficam felizes, o Finn e a Cici, eles vão diretamente pro lazer dela. Embora eles deviam ter ligado pra polícia, ou achar um jeito de ligar pra polícia, porque tá foda, né? Mas estando no lazer dela, ela meio que vai procurar um telefone. E ele vai explorar o local, onde ele percebe uma coisa estranha e começa a investigar. E investigando tudo, ele percebe que ela não é quem ele achava que era. Ele viu que foi ela que sabotou tudo e me acusou colocando provas falsas. Até mesmo ele achou um crachá do verdadeiro cateiro que provavelmente ela matou e substituiu ele. Qualquer pessoa que percebesse isso, provavelmente estaria correndo para tentar chamar ajuda ou a polícia e dizer que ela é a culpada. Mas não, ele foi diretamente confrontar ela e acusar ela de crimes. E ela começa a admitir, já que todo mundo morreu mesmo. Até mesmo que ela recriminou todo mundo para todo mundo confrontar um ao outro. Que foi o que aconteceu. E sim, ela é lobisomem. Ela fez todo mundo se matar para depois comê-los. E também ia matar ele, só que ele era bom demais. Um cara bonzinho, porque todo mundo ali é ignorante ou uma pessoa extremamente ruim. E ela começa a se transformar em uma criatura mitológica, que seria um lobisomem. Só que ele acaba sendo salvo diretamente por aquele caçador do começo. Ela leva uma pasada na cabeça, só que ele foi burro, ele devia ter atirado nela. Só que ele vira as costas à Índia e é atacado. Quase foi morto por isso. E o mais engraçado é que ele corre e se esconde só atrás da porta, só que ela fica procurando ele. Eu não entendi porra de nada. Que tipo de lobisomem é esse que não consegue nem sentir o faro dele? Além mais, só fica procurando no local onde está. E depois disso veio o confronto. Your might. Test your might. Test your might. E no fim desse confronto, ele meio que enfia uma estaca no pescoço dela e meio que parece que matou ela. E ele vai falar com o caçador para ver se ele tá bem. E ele tá bem. Só que ela não estava morta, porque literalmente, se ela for igual a lenda, ela morreria só com prata. Morreria com prata. E ela meio que ataca eles dois. E aquela dona do hotel que tava chorando, literalmente tava viva ainda, pega aquela espingarda dela ou um rifle e atira nela. E aí, quando ele ia falar uma coisa, o filme acaba. Sério, eu odeio quando o filme acaba assim.